Você vai realizar um atendimento em psicoterapia, ou melhor, o primeiro atendimento em psicoterapia, e talvez não sabe que pode existir uma maneira de conduzir este primeiro momento que geralmente é um pouco mais tenso, tem um ar de dúvida de quem é o paciente, de quem é o terapeuta, como que essa relação vai se dar. E se eu te disser que eu vou mostrar aqui 5 pontos que podem ajudar você a melhorar este primeiro atendimento, e dentro destes pontos aqui você vai poder perceber que nos demais atendimentos você vai poder carregar muito destes pontos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então fique comigo porque agora eu quero mostrar para vocês os 5 principais pontos de atenção que um terapeuta deve ter em um primeiro atendimento em psicoterapia. É importante ressaltar que a psicoterapia ela se dá em um contexto um pouco conturbado. E o que eu quero dizer com conturbado? Um paciente geralmente vai procurar você porque ele está desesperado, ele está sem saída, ele não sabe mais o que fazer e por não saber mais o que fazer e diversas vezes até tentado outras saídas, outros meios, ele procura um terapeuta. Geralmente é assim. E diante deste cenário, você já pode suspeitar ou pelo menos deduzir que essa pessoa vem com uma angústia muito alta, né? Mas antes mesmo de querer tratar essa angústia, tem pelo menos 2 pontos antes de tratar a angústia do paciente que eu julgo muito importante. Então, por isso que você pode agora pegar papel, caneta e começar a anotar estes pontos que eu quero trazer para vocês. E o primeiro ponto de atenção que um terapeuta deve ter neste primeiro atendimento é justamente o cenário, ou o escritório, ou o consultório. Eu sei que pode parecer óbvio, mas eu quero fazer um puxão de orelha aqui em algumas pessoas que estão atendendo e que atendem, mas que o cenário às vezes é o próprio quarto e a cama fica bagunçada, que às vezes o terapeuta acaba de formar, o psicólogo acaba de formar e aí ele vai atender de qualquer jeito. Olha, não façam isso. Eu não estou dizendo que para você começar você tem que ter um escritório maravilhoso, que você vai ter que ter LED na sua estante, não é isso. Mas tenha o mínimo de senso de organização, de harmonia do seu espaço. Por quê? Porque o seu espaço ele vai refletir para o paciente uma certa ordem. E é justamente isso que ele está procurando, é justamente isso que, independente da demanda dele, ele procura por uma melhor qualidade de vida, uma ordem na sua vida, em outras palavras. Então, perceba o quão importante é o seu cenário, né? Eu sei que muitos atendem agora na modalidade online, na modalidade virtual, porém isso não pode ser um pretexto para que você não tenha um cenário organizado. E às vezes um cenário organizado, para quem está começando, pode até ser mesmo uma parede branca atrás, mas que você tenha um bom microfone, uma boa conexão de internet, uma câmera adequada, e às vezes você já consegue ter uma estante com livros, ou às vezes você consegue ter um estante com um pano preto atrás. Então essas dicas que eu estou dando aqui de cenário para vocês que estão começando, talvez eu quero até gravar um vídeo sobre isso, como vocês podem fazer. Se vocês quiserem, comente aqui que eu vou gravar o vídeo para vocês. O cenário ele vai indicar um sentido de ordem no meio externo, porque o paciente está vivendo esse caos interior. Então, através desse meio externo, a psicoterapia já começa a fazer efeito. Então, ter cuidado com este cenário por onde você vai atender é fundamental. Inclusive, o meu primeiro atendimento em psicoterapia, na modalidade online, né? Porque ainda eu era aluno da faculdade de psicologia, eu atendi através do meu quarto. Mas eu tive essa preocupação. Está com a parede livre, né? A parede branca atrás livre, de ter um fone de ouvido, né? Eu atendia com um fone de ouvido que era através do meu celular. Mas consegui ali fazer um bom atendimento de forma que o paciente conseguiria me ver, me ouvir perfeitamente, a conexão da internet estava ok. Um detalhe importante, naquela época eu não tinha nenhum estabilizador, nenhum apoio para o celular, porque foi bem no período em que começou, né? Nós saímos do presencial, fomos para o online, então a gente não tinha se preparado e os atendimentos iriam continuar de estágio na faculdade, e eu comecei a atender dessa forma, e eu julgo que foi muito, muito, muito legal mesmo o que a gente conseguiu fazer ali dentro desse processo terapêutico. Quando eu digo a gente, né, eu e a paciente da época, que foi o primeiro atendimento online mesmo sem essas melhores condições de atendimento online, né? Porque hoje eu tenho uma câmera, eu tenho um tripé, eu tenho um microfone, eu tenho um computador, eu tenho iluminação. Na época eu não tinha nada disso, talvez você não tenha, mas isso não é um demérito. Você pode começar de onde você está, mas desde que o seu cenário
ele reflita um sentimento de acolhida real para o paciente. O segundo ponto é, de fato, fazer um acolhimento. Alguns profissionais chamam de rapport, eu não sei como que vocês vão gostar de pronunciar, então comenta aqui porque vocês podem me ajudar também. Mas eu gosto de falar em acolhimento ativo. E o que é um acolhimento ativo? É um acolhimento que é mais propositivo, ou seja, eu proponho ao paciente como será o início da terapia. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Suponha que você é o Joãozinho, né? Joãozinho chegou aqui no meu consultório e ele, enfim, a gente liga ali, ou ele abre a porta aqui do consultório, ele chega para falar comigo. A primeira coisa que eu falo, né, obviamente, eu cumprimento, pergunto se tá tudo bem, aquela coisa toda, mas eu começo falando, João, como é o nosso primeiro contato, eu posso me apresentar para você? Entenda, eu estou sendo propositivo, eu estou propondo algo, eu posso me apresentar para você, mas eu dou a chance dele já escolher, dele se sentir parte também do processo terapêutico. Ou seja, ele sente que aqui dentro é um lugar também que ele vai poder escolher, que ele vai poder decidir desde as pequenas coisas. Então, se você começar a fazer isso agora, no seu próximo primeiro atendimento, eu tenho certeza que você vai começando já a quebrar o gelo. Então, este acolhimento, onde eu vou me apresentar, o paciente ele se sente já mais acolhido. Porque geralmente pode ter terapeutas que podem chegar ali diante do Joãozinho e falar: Oi, João, então o que te trouxe aqui? E aí o João nem sabe quem é esse terapeuta. Às vezes só sabe o nome, né? Porque marcou a consulta, ouviu no Instagram, ouviu o consultório na rua, enfim. Mas é importante que você se apresente um pouco além daquelas características. Então, por exemplo, características que eu digo profissionais, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar quando eu estou no atendimento online, aonde eu moro, né? A cidade onde eu moro, como está o clima aqui hoje, fazer um comentário para que sinta uma conversa, para que sinta uma afinidade e não sentar naquela posição ou naquela poltrona do saber máximo onde o paciente ele vem, né, cabisbaixo diante de um Deus supremo que é o terapeuta e onde ele só vai falar sobre os problemas e o terapeuta vai dar todas as respostas e acabou a sessão. Aqui, dentro deste segundo ponto, que é o acolhimento, começa a melhorar cada vez mais essa relação terapêutica. Por isso que eu disse para vocês que, por exemplo, neste ponto, vocês já melhorando o primeiro, este segundo vocês conseguem levar para todos os atendimentos, porque em todo atendimento a gente faz uma acolhida. Em todo atendimento em psicoterapia, nós precisamos fazer uma boa acolhida e o paciente ele se sente muito grato a isso, porque o paciente percebe que nós, né, o terapeuta, está interessado na demanda dele. E este acolhimento também, ele não pode ser o extremo, né, de uma frieza e nem também de uma coisa muito calorosa, ou seja, de você demonstrar uma certa intimidade que você não tem com o paciente. Então, num primeiro momento, calme. Ele pode até mesmo morar na mesma cidade que você, torcer para o mesmo time de futebol que você, né, compartilhar dos mesmos gostos, enfim, na hora que você pode até falar, né, olha, eu também torço para esse time, eu também torço para outro time, pode fazer uma brincadeira, mas não forçar ali uma intimidade, querer parecer mais do que não é. Então, tenha cuidado com este acolhimento também. Ele não pode ser frio e nem quente demais, no sentido de que o paciente fala, caramba, a pessoa nem me conhece, já está desse jeito, que coisa estranha. Pode soar estranho para o paciente. A depender da demanda que o paciente traz, isso pode até mesmo estragar ali o modo como o paciente vai enxergar a relação terapêutica. Seja apenas você, seja uma pessoa diante de uma outra pessoa. O terceiro ponto dentro deste primeiro atendimento, eu gosto de dizer que há um interesse para além da demanda. Porque neste terceiro ponto nós vamos entrar na demanda. Então eu me apresentei, o paciente se apresentou e agora eu vou dizer para ele, né? Então, João, o que te trouxe aqui a marcar o atendimento, né? Qual foi a motivação? E aí ele vai começar dizendo, Pablo, eu estou ansioso por causa do Enem. Pablo, a minha esposa me traiu. Pablo, eu estou tendo insônia há 2 meses, eu não consigo dormir. Pablo, eu estou tendo pensamentos intrusivos. Pablo, eu estou tendo um problema alimentar. Seja qual for este problema, é importante que você anote no seu prontuário já uma queixa inicial ou queixa primária, que eu gosto de chamar. E por que eu estou chamando de queixa primária? Porque é aquilo que o paciente traz que está latente, ou seja, que está incomodando, que está atrapalhando a vida dele, de forma que ele não consegue se desenvolver, está afetando as tarefas, enfim, está afetando alguma área da vida dele ou várias áreas da vida dele, o que é muito comum. Então essa é a queixa primária. E aqui vem um ponto muito interessante. Dentro desta queixa primária, quando a gente pergunta ao paciente por que ele veio
fazer terapia, por que ele marcou uma sessão de psicoterapia, é importante saber manejo de angústia. E o que quer dizer manejo de angústia? Manejo de angústia é conseguir extrair do paciente essa dor, mas também ter um interesse para além dessa dor. Lembre-se, nós estamos no primeiro atendimento. É terrível, imagine, se eu começo a falar desta questão com o Joãozinho, por exemplo, a dificuldade de dormir, ou a dificuldade com o Enem, a traição da esposa, e eu fico 40 minutos falando só disso. É importante que neste primeiro atendimento, ao meu ver e dentro da minha percepção, que eu conheça como está a vida dele no todo. Ele já disse o que mais incomoda. Você vai escutar, vai entender um pouco como está esse movimento, como está essa angústia, essa dor na vida dele hoje, o que tem afetado. E também é importante, ao entrar no manejo de angústia, você ir para as outras áreas. Então, João, eu entendi o que você veio fazer aqui, agora eu quero entender um pouco da sua vida. Seus pais estão vivos? Sua esposa, né? O senhor disse aí que acabou te traindo, ou a dificuldade do Enem. Quem são essas pessoas? Você tem irmãos? Você mora na mesma cidade que os seus pais? Você mora na mesma cidade que os seus irmãos? Já tem algum irmão falecido? Os seus avós estão vivos? Como são as suas relações familiares? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Perceba, diante destas perguntas, eu vou dando a oportunidade do João me mostrar quem ele é, além da demanda, além daquela dor. Porque ele não é a dor que ele vive. Ele não é a dor que está no peito dele. E o paciente às vezes acha isso, que ele é aquilo que faz ele sofrer. Ele é aquilo que ele sente, aquilo que sofre. Então, quando a gente começa a ter esse interesse para além da demanda, nós vamos mostrar para ele que nós estamos interessados nele para além daquilo que o adoece, ou que o adoeceu, que o incomoda, enfim, seja o motivo que for, mostrar isso para o paciente é conseguir fazer um manejo de angústia. Porque geralmente o paciente ele chega tão desesperado, ele começa a falar do problema e ele começa a entrar em um buraco ou numa dor profunda. Quando a gente começa a puxar ele para cima, olha, vem cá, me apresenta outros lados da sua vida aqui. É importante para que você também conheça e comece a entender um pouco melhor como está essa demanda para além daquela dor que ele está sentindo. Então esse terceiro ponto é fundamental. Quarto ponto de atenção que um terapeuta deve ter durante este primeiro atendimento é se o paciente tem uma boa saúde física, né? Qual é o estado de saúde físico do paciente, se ele possui algum problema já de doença, de histórico, se ele toma medicamentos. E o porquê que isso se torna muito importante no primeiro atendimento? Porque diversas vezes pode ser que o paciente tenha problema biológico e não psicológico. Por exemplo, eu já conheci um homem que trabalhava com um serviço braçal e que veio com uma queixa de depressão, de sentimento de fraqueza, de tristeza, de não ter ânimo para fazer as coisas. E durante o segundo atendimento, eu solicitei a ele que procurasse um médico, que fizesse todos os exames, porque já fazia muito tempo que ele não se consultava com o médico, e a testosterona dele estava baixíssima, estava abaixo de 250. Foi até um milagre este homem estar de pé e ainda conseguir trabalhar, porque ainda ele estava trabalhando, mas estava sem ânimo, estava desatento no trabalho, e o médico o encaminhou para um outro médico especializado para começar a fazer um tratamento hormonal, e você percebe que aquela queixa do desânimo de fato desapareceu. Ele, por exemplo, fez apenas 5 sessões, que foi esse período que iniciou o tratamento, e nós percebemos que a queixa dele, de fato, não era uma queixa psicológica, mas uma queixa biológica. Um outro ponto de atenção, quais são os medicamentos que esse paciente toma? Se ele já fez acompanhamento psiquiátrico, se ele já fez um acompanhamento psicológico antes. Todo esse raio-x do estado de saúde mental e física do paciente é extremamente importante. Eu costumo sempre, quando um paciente diz, Pablo, eu não faço um exame de sangue, um check-up há pelo menos um ano. Quando está dentro dessa etapa aqui dos 12 meses, ou quando algo muito importante acontece, por exemplo, o paciente fala, Pablo, de 3 meses para cá, eu estou numa tristeza profunda, não aconteceu nada, eu não consegui identificar, eu peço o exame. Mas, no geral, quando o paciente há mais de 12 meses não fez exame clínico, eu peço que ele vá no médico, faça um check-up, é importante, porque geralmente os pacientes começam também a negligenciar a saúde física. E ela também, a saúde física, é importante para ter uma saúde mental.
Se o seu corpo não estiver funcionando bem, a sua mente não vai funcionar e não adianta você fazer terapia, não vai adiantar tomar remédio se o seu corpo não estiver funcionando bem. E dentro deste aspecto, por isso que ali no Manejo de Angústia a gente faz várias perguntas, você deve perguntar também se faz atividade física, com qual frequência, enfim. Então esse quarto ponto é muito importante. Quinto ponto, mas não menos importante, talvez seja um ponto que você já negligenciou, é importante que você dê uma devolutiva para o seu paciente. Mas calma, eu não estou dizendo que você vai chegar para o seu paciente e vai falar, olha, eu vou melhorar a sua vida com 4 sessões, com 25 sessões, com 14 sessões. Não é isso. Eu quero dizer que você precisa mostrar para o paciente qual é o seu método de trabalho. Olha, João, então você tem ansiedade por causa do Enem, isso tem te incomodado muito. Então, meu método de trabalho vai ser esse com você ao longo do tempo. Ou o seu problema é a traição, o senhor está sofrendo porque foi traído. Meu método de trabalho vai ser conseguir fazer com que o senhor enxergue, né, a sua relação, perceber melhor os seus sentimentos, dar uma devolutiva para o paciente, de forma que ele consiga perceber que você sabe tratar ele. Porque senão o paciente vai sair com aquela dúvida. Falei, mas e aí? E a depender da abordagem que você utilizar, que o psicólogo utilizar, pode ser que ele prefira não dar uma devolutiva num primeiro momento. Não vejo como um grande problema, mas eu prefiro dar uma devolutiva mínima para o paciente de como eu enxergo o estado de saúde mental dele, se é leve, se é moderado, se está num nível acentuado, se é preciso fazer algum encaminhamento ou não. Como que vai ser a terapia, então na forma da devolutiva eu explico para o paciente como que é a psicoterapia, eu deixo disponível o meu telefone de contato da minha equipe para que ele possa entrar, com o meu secretário, para que ele possa entrar em contato, explico como que é a forma de pagamento, como que é o cancelamento. Então a devolutiva é aquela amarração da parte do paciente e da parte burocrática da psicoterapia. Deste modo, eu julgo que você fará um excelente primeiro atendimento e eu quero saber de você. Tem alguma etapa que você faz diferente de mim? Comente aqui para eu saber e comente também se esse vídeo vai te ajudar a fazer um bom primeiro atendimento. Eu espero você no próximo vídeo.